Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Irineu. Nós vamos dar continuidade ao estudo das progressões e nessa aula de número 7, nós vamos falar sobre a soma dos n primeiros termos de uma PG, ok? Vamos lá. Vamos considerar a PG, né, de termos a índice 1, a índice 2, a índice 3, etc., até o índice n, ou seja, uma PG limitada, uma PG finita, com Q diferente de 1, ou seja, a razão é diferente de 1, e nós vamos representar por Sn a soma dos seus n termos, ou seja, nós vamos ter aí que S de n vai ser igual a A1 mais A2 mais A3, etc., até o último termo, a índice n. Ok? Vamos chamar essa equação de igualdade 1. Podemos escrever, multiplicando-se membro a membro, a igualdade 1 por Q, ok? Ou seja, pela razão. Nós vamos multiplicar o primeiro e o segundo membros pela razão Q. Então, nós temos aí Q vezes Sn. Então, cada um termo do segundo membro vai estar multiplicado pela razão. Então, nós vamos ter Q vezes a índice 1, mais Q vezes a índice 2, mais Q vezes a índice 3, etc., até Q vezes a índice n. Agora, utilizando a fórmula do termo geral da PG, ou seja, que a índice n é igual a índice 1 vezes Q elevado a n menos 1, nós vamos ter aqui o seguinte. Observe, esse Q vezes A1, pessoal, é o A2. Esse Q vezes o A2 é o A3. Esse Q vezes o A3 é o A4. E assim sucessivamente. O Q vezes o AN menos 1 é o AN. E aqui nós vamos ter esse Q vezes o índice n, que nós vamos escrever da seguinte forma. Observe aqui. A índice 1 vezes Q elevado a n. Por que isso? Nós temos que o índice n é o índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. Ora, Q elevado a n menos 1 vezes Q vai dar Q elevado a n. Então, a gente ficou com essa expressão, né? Q vezes S de n vai ser o quê? A2 mais A3, etc., até A1 vezes Q elevado a n. Ok? Agora nós vamos chamar essa equação de igualdade 2. E a partir daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair a equação 1 dessa equação 2. Né? O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse Q vezes Sn e subtrair do Sn. Do mesmo jeito, nós vamos ter aqui A2 menos A1 mais A3 menos A2 mais A4 menos A3 e assim sucessivamente, até o A1 vezes Q elevado a n menos o AN. O que você vai observar é o seguinte, todos os termos aqui da igualdade 1 vão ficar negativos. Então, a gente vai ter A2 menos A2, A3 menos A3 e assim sucessivamente, A4 menos A4, até chegar em AN menos AN. Ou seja, da primeira igualdade vai restar apenas o A1, né, negativo, no caso menos A1, e aqui nós vamos ter na segunda igualdade o A1 vezes Q elevado a n. Então, nós vamos ficar com A1 vezes Q elevado a n menos o A1, que é o resultado, né? Então, nós vamos ter aqui Q vezes Sn menos Sn vai ser A1 vezes Q elevado a n menos A1. Agora, nós vamos colocar aqui o Sn em evidência, vai ficar Q menos 1. E aqui nós vamos colocar o A1 em evidência, vai ficar Q elevado a n menos 1. Então, nós temos S de n vai ser igual, né, vezes, melhor dizendo, Q menos 1, que vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Esse Q menos 1 vai passar dividindo. Por fim, nós teremos que o Sn vai ser A1 vezes Q elevado a n menos 1, tudo isso sobre Q menos 1. Essa daí, pessoal, é a fórmula da soma dos n termos de uma PG finita, ok? Agora, como você viu lá no início, essa fórmula ela é usada para a razão diferente de 1, ou seja, para Q diferente de 1. O que é que acontece se a razão for igual a 1? Se a razão for igual a 1, nós vamos ter que todos esses termos da PG vão ser iguais. Né? A1 vai ser igual ao A2, vai ser igual ao A3, vai ser igual a n-1, vai ser igual a n. Então, nós podemos chamar todos eles de A1. Ora, para Q igual a 1, a soma dos n termos nada mais vai ser do que o n vezes a índice 1. Ou seja, se eu tiver 10 termos iguais aqui, a soma vai ser
10 vezes ele. Se eu tiver 25 termos iguais, a soma vai ser 25 vezes o valor desse termo, ok? Então, quando a razão for igual a 1, não tem muito segredo não, é só pegar um número de termos e multiplicar pelo valor de qualquer um dos termos. Aqui estamos chamando de A1, mas pode ser qualquer um dos termos, porque todos eles vão ser iguais. Vamos aqui para alguns exercícios para a gente colocar isso em prática. O exercício número 1, a soma dos 6 primeiros termos da PG, 1/3, 1/6, 1/12, etc. é. O que é que nós vamos precisar para calcular a soma dos 6 primeiros termos? Vamos precisar do A1, né, que vai ser 1/3, e vamos precisar da razão. A razão aqui, o que é que a gente faz? A gente pega um termo e divide pelo anterior. Vou pegar aqui 1/6 e dividir por 1/3. 1/6 dividido por 1/3, divisão de frações é a primeira, 1/6, vezes o inverso da segunda, que vai ficar 3/1, que é 3, né? Aí multiplicando aqui 3 vezes 1 dá 3, vai ficar com 3/6, que simplificando dá 1/2. Ou seja, o primeiro termo, o A1, é 1/3 e a razão Q é 1/2. Agora vamos para a fórmula, né? Nós temos que Sn vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, tudo isso sobre Q menos 1. Fazendo as substituições, nós vamos ter S6, né? Porque eu quero a soma dos 6 primeiros termos. Vai ser o A1, que é 1/3, vezes Q elevado a n, né? No caso aqui 1/2 elevado a 6, tudo isso menos 1, sobre Q menos 1, que vai ser 1/2 menos 1. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Eu vou ter 1/2, 1/3, melhor dizendo. 1/2 elevado a 6, pessoal, vai dar o seguinte. 1 elevado a 6 é 1, e 2 elevado a 6 é 64. Tudo isso menos 1, sobre 1/2 menos 1 vai dar o quê? 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, no denominador aqui, nós teremos menos meio. Continuando, S6 vai ser 1/3 vezes. Aí aqui nós vamos ter o seguinte, 64 vezes menos 1 dá menos 64. Menos 64 mais 1 vai dar menos 63. Então, nós vamos ter aqui no numerador 1/3 vezes menos 63 sobre 64, tudo isso dividido por menos meio. Aqui nessa multiplicação, pessoal, nós vamos dividir aqui menos 63 por 3, que vai dar menos 21. Então, nós vamos ter que o S6 aí vai ser menos 21 sobre 64, tudo isso dividido por menos meio. Agora, nós temos uma divisão de frações, que nós sabemos que é a primeira, né, menos 21 sobre 64, vezes o inverso da segunda. O inverso de menos 1 sobre 2 é menos 2. Aí aqui nós vamos ter menos vezes menos, vai dar mais. Aqui, simplificando o 2 com 64, 2 por 2 dá 1 e 64 por 2 dá 32. Então, nós vamos obter que a soma dos 6 primeiros termos dessa PG é 21 sobre 32. E, observando aqui os itens, a gente verifica que a resposta é o item D. Ok? Vamos para mais uma questão, questão número 2. Ele pede para a gente calcular a soma dos 10 primeiros termos da PG, né, de termos 1, 3, 9, 27, etc. Mesmo procedimento, né, nós vamos observar quais são os dados que a questão nos deu. O A1 vai ser 1, né, o primeiro termo é 1, e a razão vai ser o quê? Eu vou pegar aqui um termo e dividir pelo anterior. 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, nós temos que o primeiro termo é 1 e a razão é 3. Usando a fórmula da soma, né, Sn, que vai ser A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, vamos substituir. Nós temos que o S10, porque nós queremos a soma dos 10 primeiros termos, vai ser o A1, que é 1, que multiplica Q elevado a n, no caso 3 elevado a 10, menos 1, sobre Q menos 1, que é 3 menos 1. Então, o que é que nós vamos ter aqui? O Sn vai ser 1 vezes 3 elevado a 10, pessoal, dá 59.049. Tudo isso menos 1, sobre 3 menos 1, que é 2. 59.049 menos 1 vai dar 59.048. Vezes 1, 59.048. Que dividido por 2 vai dar 29.524. Então, essa é a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Mais uma questão. Questãozinha número 3, ele pede para a gente calcular a soma das potências de 5 com expoentes inteiros consecutivos de 5 ao quadrado até 5 elevado a 26. Então, vamos lá.
Essa PG, pessoal, ela é a seguinte, né? 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 3, vezes 5 elevado a 4, etc., até 5 elevado a 26. Observe que nós não temos a quantidade de termos dessa PG. A gente poderia, né, determinar a quantidade de termos dessa PG usando a fórmula do termo geral. Mas nós vamos fazer o seguinte procedimento. A gente sabe que o primeiro termo é 5 ao quadrado e que a razão é 5. Agora nós vamos pegar a fórmula, né, que nós já conhecemos, da soma dos n termos, e vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse A1 e colocar ele de volta aqui, ok? Então, o que é que nós vamos ter? A1 vezes Q elevado a n e A1 vezes menos 1, ok? Aí, no caso aqui, o Q elevado a n, né, eu vou desmembrar ele da seguinte forma. Eu vou escrever Q elevado a n menos 1 vezes Q. Por que isso, pessoal? Porque a gente vai ficar com A1 vezes Q elevado a n menos 1. Isso aqui é a n. Então, vai ficar a n vezes Q. Tudo isso menos o A1 sobre Q menos 1. Aí você pergunta, para que nós fizemos isso? Veja que agora nós não dependemos de saber quantos termos nós temos nessa PG, porque a gente vai ter o A índice N, que eu conheço, que é o 5 elevado a 26, a razão é 5 e o A1 é 5 ao quadrado. Então, quando a gente faz essa transformação aqui, a gente não precisa mais do N. Então, veja, quando nós tivermos essa situação, que a gente precisar da soma de termos, que a gente souber o primeiro e o último e souber a razão, e a gente não souber o N, a gente pode simplesmente escrever aquela fórmula da soma usando essa forma aqui. AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Agora, substituindo os valores aí, nós vamos ter que o AN é 5 elevado a 26, vezes o Q, que é 5, menos o A1, que é 5 ao quadrado, sobre Q menos 1, que é 5 menos 1. Aí 5 elevado a 26 vezes 5 vai dar 5 elevado a 27, né? 5 elevado a 27 menos 5 ao quadrado sobre 4. Aí a gente deixa a expressão nesse formato aqui, né? Uma vez 5 elevado a 27 é um número muito grande, então a gente pode deixar a fórmula, o resultado nesse formato aqui. 5 elevado a 27 menos 5 ao quadrado sobre 4. Ok? Mais uma questão. A soma de 6 elementos em PG de razão 2 é 1197. Qual é o primeiro termo da PG? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Quais são as informações que a questão nos deu? Ela nos deu a soma dos 6 termos, que é 1197, e nos deu a razão 2. E está pedindo para a gente calcular o primeiro termo. Então, usando a formulazinha que a gente já conhece, Sn, que é A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, vamos fazer as substituições aí. Né? Nós temos o S6, A1 vezes o Q, que é 2, né? 2 elevado a 6, menos 1 sobre Q menos 1, que é 2 menos 1. Substituindo o S6 aí por 1197, em cima nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 2 elevado a 6, que é 64, menos 1, né, vezes o A1. E embaixo a gente vai ter 2 menos 1, que é 1, por isso que a gente não escreveu aqui. 64 menos 1, pessoal, dá 63, que vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que o A1 vai ser 1197 dividido por 63. E 1197 dividido por 63, pessoal, dá 19. Então, o primeiro termo dessa PG é igual a 19. E mais uma questãozinha. Quantos termos da PG 1, 3, 9, 27, etc., devem ser somados para que o resultado dê 3.280? Nessa questão aí, a gente precisa saber o número de termos, né, para que a soma dê 3.280. Então, o que é que a gente tem aí? Nós temos que a soma dos n termos dá 3.280, que o primeiro termo é 1 e que a razão é 3, né? Você pegar aqui 3 dividido por 1 vai dar 3. Substituindo agora na nossa formulazinha, Sn, que é igual a 1, que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, a gente vai ter aqui o seguinte, o Sn é 3.280, o A índice 1 é 1, a razão é 3, então 3 elevado a n menos 1, sobre Q menos 1, que é 3 menos 1. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, no numerador,
a gente vai ter 3 elevado a n menos 1 vezes 1, vai dar 3 elevado a n menos 1. E embaixo a gente vai ter 3 menos 1, que é 2. Então, nós temos 3.280, que é igual a 3 elevado a n menos 1 sobre 2. Esse 2 aqui, pessoal, vai passar multiplicando o 3.280. Então, nós vamos ter que 3 elevado a n menos 1 é igual a 2 vezes 3.280, que vai dar 6.560. Então, 3 elevado a n menos 1 é igual a 6.560. Esse menos 1 passa para o segundo membro positivo, então nós temos que 3 elevado a n é igual a 6.560 mais 1. 3 elevado a n é igual a 6.561. Esse 6.561, pessoal, é uma potência de base 3. Ele vai ser 3 elevado a 8. Então, 3 elevado a n é igual a 3 elevado a 8. Nós temos aí uma igualdade de potências de mesma base. Se as bases são iguais, obrigatoriamente os expoentes devem ser iguais. Então, o n é igual a 8. Ok? Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula, onde nós falamos sobre a soma dos termos de uma PG finita. Na próxima aula, nós iremos falar sobre a soma dos termos de uma PG infinita. A gente vai falar um pouco sobre a noção de limite e ver como é possível determinar o valor, né, da soma de infinitos termos de uma progressão geométrica. Então, um grande abraço para vocês que chegaram até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deem aí um joinha, né, para fortalecer o nosso trabalho, se inscrevam aí no nosso canal e no próximo vídeo a gente volta. Um grande abraço. Até lá.